E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Vamos trazer um cortezinho aqui sobre a repercussão desse empate do Mengão, né? Vamos ver o que é que a imprensa tá falando, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, SBT Rio, link na descrição. Vamos ver o debate aqui de Vene Casagrande, né? As situações, o que ele achou, né? Pois é, muita polêmica nesse jogo, né? Muitos dizem que não foi pênalti de Davi Luiz. Ele estava com o braço colado e muito próximo da jogada. O impedimento de Gabigol, muitos dizem que a linha foi traçada errada, né? Tem outros ângulos, né, que a CBF não mostrou. Pois é, muita polêmica, pessoal. Ainda tem o chororô dos atleticanos, né, que prefere vir a público e dizer que foi prejudicado, né? Sempre quanto o Flamengo é prejudicado, né? Eles esquecem a joelhada que Santos levou na cabeça, eles fizeram o gol e o VAR sequer chamou. Mas bola pra frente, né? Deixa o chororô rolar, né? Isso aí já tá ficando o cara de botafoguense, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Peço aqui, pessoal, para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo, né? Será sempre bem-vindo, né? Pois é, Mengão hoje na vice-liderança, mais nada sobre preocupação, foi um empate heróico, né? Apesar de ter sido prejudicado. Os garotos da base, mais uma vez, entrou e deu conta de recado. Então é isso, sem enrolação. Volto a lembrar a você que sempre no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Grande, eu vou começar esse programa de hoje querendo que você conte para esse povo quem é Everton Araújo. Porque pode ser muito óbvio pra gente, para você que é um especialista em Flamengo, mas pro grande público às vezes não é, até pro próprio rubro-negro. Quem é Everton Araújo? Ele fez o gol do empate. Esse gol, como vocês viram no VT, foi no finalzinho do jogo, né? Finalzinho não, literalmente no último lance, porque teve o gol e o árbitro logo depois apitou o fim da partida. Everton Araújo, um jogador de 21 anos, ele é volante de ofício, ele chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto ao Volta Redonda, inclusive um elogio à categoria de base Volta Redonda, que vem revelando muitos jogadores, não só para o futebol carioca, mas também para o futebol brasileiro. E depois de um período, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra junto ao Volta Redonda, comprando esse jogador por R$1.100.000. Reais, por 70% dos direitos econômicos. 21% ainda pertence à Volta Redonda e 9% pertence aos empresários do atleta. Ele é um jogador que chegou inicialmente para a categoria de base e aos poucos foi ganhando rodagem, foi ganhando experiência, foi conquistando seu espaço, sobretudo com o técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Inclusive é um jogador versátil, porque eventualmente ele faz a lateral direita quando é preciso. E é um jogador extremamente trabalhador no dia a dia, isso aí sem demagogia. É um cara que gosta de assistir a muito vídeo, que pergunta sempre, quando ele fica na dúvida depois do treino, ele procura a comissão técnica para perguntar, olha, eu não entendi o que vocês quiseram passar, vocês podem me explicar novamente? Então ele sempre busca evoluir e o resultado está aí. Obviamente que se a gente for parar e analisar um gol, foi um gol simples, entre aspas, de cabeça, mas é um gol que, querendo ou não, presenteia um jogador que vem buscando muito espaço dele. Então parabéns ao Everton Araújo. E para quem não sabe, uma curiosidade, antes do jogo ele acabou mandando uma mensagem para a namorada falando, hoje eu vou fazer um gol. E aí a namorada falou, estou na torcida por você, e acabou acontecendo no último jogo. Então parabéns ao Everton Araújo e parabéns também a todos os garotos da categoria de base do Flamengo. Para quem não sabe, embora o elenco do Flamengo seja um elenco recheado de bons jogadores, ontem, dos 12 no banco de reservas, inicialmente, 11 eram na categoria de base. Apenas o Gabigol não era. Então é um trabalho que o Flamengo vem fazendo há muito tempo e está dando certo, não porque o Everton Araújo fez o gol, mas outros jogadores também têm dado conta do recado. Essa é a mensagem aí que ele mandou pra namorada dele. Olha que bonitinho, ele botou, fui amor, até logo. Aí ela falou, até vida, te amo demais. Aí ele colocou, vou fazer um gol hoje. Ela disse, tô na torcida, amém. É isso aí, ô Lucas Pedrosa? É romântico. Quando a gente fala... Tá vendo? Poderia ser a gente, mas você não colabora. Você sabe pra quem que ele falou isso, né? Começa com Arrasca e termina com Eta. Se vai, ele é casado, Vene, calma. Ô Lucas Pedrosa, e quando a gente fala, passou a semana inteira temperando esse assunto. Não tem peça, vai improvisar, meu Deus do céu, usar versatilidade de jogadores e blá, e blá, e blá, e blá. O Vene traz o recorte de 9 jogos meio destroçado, o Flamengo vamos chamar assim, e a gente fica na expectativa de o que vai acontecer, qual nova história do futebol vai surgir nesse momento, porque é a oportunidade, que é um trem aberto com um vagão só,
do trem aberto, passando em movimento, alguém tem que pular. Perfeito. E quem pulou foi esse menino até agora, né, ô Pedrosa? Terão outras oportunidades aí. Eu diria que não só ele, Fernanda. O Everton, é claro, fez o gol, tem que parabenizar pela história dele e também pela garra do Flamengo. Eu acho que times campeões se fazem nesses momentos, onde você está com 1-0, tomando a derrota fora de casa e mesmo assim você consegue buscar o resultado porque você acreditou. Eu acho que não é comemorar empate, é comemorar sim a postura que o Flamengo teve, mesmo depois de ter tomado o gol. E aí, se você for olhar em questão de oportunidade, para mim o Lohan é um cara que não está se escondendo do jogo. Não é que ele esteja fazendo jogos maravilhosos, mas ele não se esconde. E isso é extremamente importante para um garoto que está subindo agora. O que o Léo Ortiz está jogando de primeiro volante é melhor do que muitos primeiros volantes aí que são da posição, que são da origem. Eu acho que o Léo Ortiz tem feito jogos absurdos, com passes incisivos, construindo oportunidades para o Flamengo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E até mesmo o Wesley, que é um jogador que oscila bastante, ele também tem conseguido dar conta do recado na lateral direita, mesmo enfrentando pontas que são incisivos, como por exemplo ontem o Coelho no segundo tempo, que é um jogador muito chato de marcar, digamos assim. Então eu acho que com essas ausências, criam-se novas histórias, criam-se novas oportunidades, criam-se novos mecanismos, novas formas de jogar, porque esse time do Flamengo joga de uma forma diferente ao time do Flamengo quando tem os seus titulares. É um time mais vertical, que consegue achar o Pedro com mais facilidade. O Pedro vem participar mais também como camisa 9 e ontem jogou de igual para igual contra o Atlético Paranaense. Para mim foi um ótimo jogo na Arena da Baixada também. Tem que respeitar a equipe do Atlético, que é muito chata, é muito organizada e para mim o resultado tem que ser comemorado pelo Flamengo. Resultado justo esse pro Flamengo? Então, eu gostaria de finalizar aquele meu pensamento antes do VT. Eu não achei justo, não. Eu gostei do resultado diante das circunstâncias, diante do cenário, diante de um Flamengo que iniciou a partida com 9 desfalques, é praticamente um time inteiro, e que durante o jogo ainda perdeu o seu melhor jogador naquele determinado momento, que foi o Léo Ortiz, que estava fazendo uma grande partida, que pediu para ser substituído por um problema físico. Não gostei do resultado, mas não gostei porque eu achava que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho que é um jogo que, acima de tudo, mostrou que os jogadores estão com espírito vencedor, um espírito de campeão. Depois de ter tomado o gol aos 46 minutos do segundo tempo, se a gente for parar e analisar os jogadores, a reação dos atletas, sobretudo o goleiro Rossi, vibrando, partindo para cima para buscar o empate, é isso que um jogador do Flamengo tem que ter. Você pode não conseguir a vitória ou até mesmo perder, mas você não pode jamais aceitar a derrota. E eles não estavam aceitando a derrota ontem. É isso que faz a diferença. É o espírito vencedor, o espírito de um time campeão. E esse empate aí eu considero heróico, um empate extremamente importante, porque querendo ou não, deixa o Flamengo ali perto do líder, que atualmente é o Botafogo. A força mental também, porque antes, essa defesa aqui, pode voltar um pouquinho? Do Pedro, né? Essa defesa na cabeçada do Pedro, do goleiro Léo, né, do Atlético Paranaense, essa foi uma defesa no final, e é aquele tipo de defesa que a gente que não é Flamengo, nem Atlético tá assistindo, fala, acabou o jogo. Acabou. A gente já tem um herói, o nome dele é Léo, e esse jogo tá acabado, né? Porque como é que você, jogador do Flamengo, depois de uma defesa dessa, fala assim, cara, a defesa da vida do cara, o DVD dele. Verdade. Eu não tenho mais força pra tentar mais nada, porque e ele é o reserva, você tem, exato. Você que água tem lá? Tem, de goleiro com certeza. Pode soltar essa imagem? Consegue? Olha essa defesa. Isso aí foi no lance anterior, pra quem não assistiu ao jogo. Foi um lance anterior. Lance anterior. Esse é o tipo de defesa que você acaba com tudo, Pedrosa. É um gol. Mas é uma água fria que você joga no Flamengo, claro, por exemplo. E o Flamengo não sentiu esse golpe dessa. Olha essa defesa. Isso é uma coisa. Foi na pontinha dos 3 últimos dedos, o Lucas Pedrosa, pra mim, até aqui, é a defesa do campeonato. O campeonato tá no início ainda, né? Mas a defesa do campeonato. Você não tomar um balde de água fria numa defesa dessa e no lance seguinte fazer um gol parecido, porque foi uma cabeçada no mesmo lugar do Pedro, é incrível, mostra a força mental do Flamengo. Isso é espírito. Primeiro que a cabeçada do Pedro, ela não foi só uma cabeçada na pequena área, mas ela foi forte. Foi. Então isso é questão puro de reflexo, foi uma defesaça. E aí é o que a gente está falando, é o espírito realmente de não ter um Flamengo que tinha se entregado durante o jogo, muito pelo contrário. E pra mim, cara, tem um cara também que é muito importante nessa vontade e teve uma missão muito difícil ontem, que foi marcar o Fernandinho, que foi o Gerson. Para mim, o Gerson fez uma partida também maravilhosa, porque o que ele marcou o Fernandinho, o que ele deu trabalho pro Fernandinho também, ele estava se engalfinhando ali, né? Foi uma disputa individual mesmo. E ele é um cara que trouxe esse espírito, toda hora ia cobrar o Darão quando tinha algum tipo de problema na questão da arbitragem. Ontem ele se portou realmente como um capitão, e ele mostra como o espírito do Flamengo mudou nesse momento. E jogou novamente no sacrifício, ele e Fabrício Bruno. Os dois, se todos os jogadores estivessem à disposição no Flamengo, dificilmente os dois iniciariam a partida. Jogou muito.
O Fabrício Bruno com problema no tornozelo, mal conseguia correr direito, e o Gerson com fortes dores no joelho. E o Daronco, que foi criticado por conta dos acréscimos, inclusive o Cuca ganhou até um cartão por conta que ficou bravo, ele deu 7 minutos, né? E depois ele deu mais 1 minuto, mais 1 minuto. E aí, nesse 1 minuto que saiu esse gol, e a torcida do Atlético ficou brava. Mas ele deu por quê? Porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente tem uma cultura de ficar fazendo cera. Os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, o Daronco foi lá e deu mais 1 minuto. Simples assim. Se eles não fizessem cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É isso. Os jogadores do futebol brasileiro, eles têm essa péssima cultura. E eu falo os jogadores, porque todo time faz isso, de fazer cera. Nesse caso aí, eu sou um cara que eu critico muito o Daronco. Inclusive, ontem foi uma arbitragem muito estranha novamente do Daronco, ele gosta muito de chamar a atenção. É porque eu acho que o ponto dele é esse, ele gosta muito de chamar a atenção. Criticar o Daronco por ter dado mais 1 minuto, eu acho que o Daronco fez certo. Ele deu mais 1 minuto porque os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, visivelmente isso. Então, não tem jeito. E acho até que o Matheus Bach, para quem não sabe, o Tite estava suspenso, não ficou na beira do gramado. O Matheus Bach, que é o filho dele, auxiliar também. Na entrevista ele foi extremamente feliz no que ele falou. Eu acho que o gol presenteou aquilo que a gente estava buscando no momento. Se os jogadores não estivessem fazendo cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É, o negócio, e eu entendo você e concordo, Vene, mas o negócio às vezes é a falta de critério. Por exemplo, eu já assisti a uma partida do Botafogo no Newton Santos contra esse mesmo Atlético Paranaense. Era um jogo importante de Copa do Brasil, jogo de cá, né? O Botafogo seria eliminado se perdesse, precisava fazer um gol, o Botafogo dominava as ações, o Atlético picotou o segundo tempo todinho e ele deu 3 minutos. Então, assim, essa falta de critério às vezes deixa a gente bravo. E eu, assim, aí é uma opinião, tá, gente? Eu não tô acusando ninguém de nada, não. É uma opinião minha. Quando eu vejo que o jogo é com o Daronco, eu fico meio chateada. Pô, meio? Porque eu acho que quando eu falei, Daronco vai apitar o jogo, qual foi a nossa reação? Nossa. Gente, o Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Aí é opinião pra mim, né? O Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Ele fez, por exemplo, dentro da partida, o Vitor Hugo cometeu uma falta logo no início do segundo tempo que, dentro do critério dele, ele não estava dando amarelo. O Vitor Hugo conseguiu ali ter uma intervenção no ponto do Atlético Paranaense e aí ele deu amarelo para o Vitor Hugo. Depois o Atlético Paranaense fez algumas faltas muito parecidas ou até numa intensidade maior e ele não deu amarelo. Ele foi dar o primeiro amarelo para o Atlético Paranaense no fim do jogo para o Fernandinho, porque o Fernandinho fez isso que o Vene estava falando, retardando, fazendo cera, o que em vários momentos é do jogo. Mas eu acho que o minuto que ele deu ontem foi especificamente por um chute que o Pablo deu pra cima, acho que foi o Pablo, o jogador do Atlético Paranaense, ele deu um bico pro alto para retardar o reinício do Flamengo, e aí nesse momento ele foi lá mais 1 minuto. Mas assim, gente, o Anderson Daronco é um árbitro que ele não tem critério, ele apita do jeito que ele quer, no dia que ele quiser, e vai ter um dia que ele vai falar assim, 7 minutos e mais 1. E vai ter um dia que ele vai dar 3 minutos de acréscimo quando não tiver que dar. E assim, é um critério muito bizarro, não só do Anderson Daronco, mas como a arbitragem do futebol brasileiro inteiro. O pênalti que ele deu pro Davi Luiz ontem. É pênalti pra mim, pênalti. Tá? É pênalti. Infelizmente, porque eu não concordo com a regra, Sabe mas qual é a diferença desse pênalti aí pro do Verratti com o Manuel? Zero. É verdade. Zero. Inclusive o frame no lance do gol anulado do Gabigol é um frame muito duvidoso. Exatamente. Eu não consigo dizer que então, o Gabigol estava impedido ou não. É mais do mesmo. E o pior, o Anderson Daronco é um árbitro extremamente prestigiado dentro do Brasil. Aí você já árbitro imagina. FIFA, né? Pedrosa. E ele foi suspenso pela Comebol. Aí você imagina, né? Segue o líder. Nação flamenguista, empate na Arena da Baixada, 1-1. O Flamengo fez um bom jogo, né? A mídia começa a discutir, né, se o Flamengo foi prejudicado. Com certeza, né, pessoal? Ele picotou demais, o Anderson Daronco. Picotou o jogo. Falta pro Flamengo. Dificilmente ele dava uma falta. Teve alguns lances que a gente ficou até na dúvida. Por exemplo, o pênalti, né, que ele marcou a favor do Atlético Paranaense. Não é pênalti. O jogador estava 1 metro de distância para Davi Luiz. Ele chutou a bola bateu na mão do Davi Luiz. Claro, bateu, mas aí não é pênalti, pessoal. As linhas foram traçadas erradas, né? No gol do Atlético Paranaense, do gol do Gabigol, né? Eles traçaram a linha na cintura do jogador. Eu não sei se vocês vão prestar atenção. Vai ter muitos lances ainda em traçar linhas, né? O esquema que eles traçam a linha, né? A CBF, né? O VAR, né? Faz um ponto assim, uma descida. Ponto. Se eles quiserem descer até lá embaixo esse ponto, aí faz uma linha lá embaixo. Ou então faz um ponto onde eles acharem que deve parar, aí traça uma linha. Por que não traça só a linha, pessoal?
Por que aquele ponto descendo? Aí eles traçaram um ponto na cabeça no ombro do jogador, desceu, aí a linha pega lá na frente, pega na cintura do cara. Isso é uma vergonha, né? A gente até traçou a linha aí no vídeo anterior, assiste o vídeo anterior que vocês vão ver a linha aí. Teve nada a ver, né? A linha totalmente mal traçada, né? Felizmente. É o Brasil, né? E ainda há quem diga que o Flamengo é sempre o time prejudicado, né? Prejudicado não, favorecido, né? É como os dirigentes aí do Atlético, né? Por aí disseram que sempre contra o Flamengo o Atlético é favorecido, é prejudicado. Realmente. Quando o Santos jogava no Flamengo, um jogo, acho que foi a temporada retrasada, deram uma joelhada na cabeça de Rossi. E daquele dia pra cá, mas nunca ele foi goleiro. Desmaiou, saiu de campo. O Atlético fez o gol na mesma jogada. Sequer o VAR chamou, né? Mas o Flamengo é sempre favorecido. E paciência, né, pessoal? Tem que ter muita paciência. Mas vamos destacar aqui, pessoal, alguns pontos positivos, né? Esse jogo do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu não perder, merecia a vitória, conseguiu um empate no final do jogo, né? Empate esse que vocês talvez tenham passado despercebido, né? São alguns lances despercebidos que passa que depois a gente vai analisar realmente. Por exemplo, Rossi. O Flamengo levou o gol aos 46 do segundo tempo. Recuaram a bola para Rossi, o que foi que o Rossi fez? Se fosse um goleiro, eu vou dizer que nem argentino, fosse um goleiro brasileiro, tocar pro lateral, o lateral tocava para ele e ficava ali, e ali o jogo acabava. Rossi não tocou para ninguém, pessoal. E os dois tinha um lateral direito, um lateral esquerdo e tinha Fabrício Bruno no meio. Ele mandou, pode ir para a área. Adiantou a bola, foi quase no meio do campo e deu o lançamento, né? Nesse lançamento aí, caiu no pé do Davi Luiz deu pra... eu acho que teve uma disputa de bola ali, a bola ia sobrar para Pedro, né? O zagueiro tirou, foi o escanteio e foi o gol, né? Então isso aí mostra a vontade, né? A diferença de um jogador brasileiro para um jogador argentino. Eles, enquanto o juiz não apita, eles não desistem. Não desistem. Estão sempre em cima, querendo fazer o gol do empate ou o gol da vitória. Não desistir nunca, né? E parabéns a Rossi aí pela atitude, né? E sobre o garoto da base aí, né? Agora falhou até o nome dele aí, né? Entrou, quem não lembra, ele entrou num jogo complicado, né? Ele entrou no primeiro jogo do Bolívia, lá na altitude, como lateral direito, todo mundo criticou. Mas teve alguns comentaristas, né? Que elogiaram o garoto, até porque ele era volante, joga de lateral direito, né? Entrou numa posição e vinha sofrendo o Flamengo naquele jogo. Mas o moleque deu a volta por cima, pessoal, fazendo o gol da vitória. E muitos na Gávea dizem que tem um potencial gigantesco pela frente. Um garoto brilhante, né? E a gente espera que nesse resto da temporada aí, principalmente nesses jogos aí, o Flamengo possa contar com ele e ele possa evoluir ainda mais, né? Outro jogador que tem se passado despercebido e é um dos melhores do Flamengo hoje, se chama Léo Ortiz, jogando de volante, pessoal. Sei que ele tem uma facilidade porque foi uma posição onde ele iniciou sua carreira, mas pessoal, ele tem facilidade, né? Tem a facilidade do passe, aquele passe entre linhas, né? Procurando os jogadores para definir a jogada, não aquele passe lateral, né? Com um volante pega uma bola, toca de lado, não. Ele tem o passe vertical, né? Passe entre linhas, que quebra a marcação, que coloca o cara numa jogada frente ao goleiro, uma jogada decisiva, né? Que clareia a jogada, né? Ele tem essa característica, né? Eu acho que quem sabe aí, né? Pode estar surgindo um grande volante do Flamengo. É porque a zaga do Flamengo hoje, tem três zagueiros que dá conta do recado, pessoal. E que muitos vão criticar, para mim, Léo Ortiz, o Léo Pereira, Fabrício Bruno, titular absoluto, joga muita bola. Davi Luiz está jogando muita bola contigo, vem numa crescente, né? Então, Léo Ortiz pode surgir como volante, né? É uma posição que o Flamengo sempre é criticado, né? Por quê? Pulgar tinha se contundido, aí volta a ala, se contundiu, aí tem que recuar Gerson, né? Então, quem sabe o Flamengo aí não ganhou um grande volante, né? Tá jogando muita bola, né? Vamos esperar que continue, né? Caso precise na zaga, ele volta, né? Não tem problema nenhum.
Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.